A paz do Senhor Jesus Cristo. Gente, vamos meditar aqui na palavra, vamos falar hoje, né, sobre o inferno. Que muitas das vezes as pessoas não gostam, né, de ouvir sobre o inferno. Principalmente aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo. Muitos até dizem, só os crentes dizem que são salvos, só os crentes só falam em inferno. E hoje em dia nem tem muitos pregadores que até evitam falar, porque não querem afastar as pessoas. Não, mas isso está errado, porque eu acho tem que saber a forma de falar. Tem que mostrar a palavra de Deus, né? O ID, falar toda a palavra de Deus. E a gente tem que mostrar às pessoas que se ela não buscar a salvação que está em Cristo, elas vão, infelizmente, ao inferno. E do inferno tem outro lugar. Pior, né? Se dizer pior. A última morte, a segunda morte. Que aqui na palavra de Deus diz, que eu vou ler para vocês agora, que eu vou ler em Mateus 10, 28, que diz, Jesus disse, e não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Deus é amor, mas ele é justo. E aqui em Apocalipse 20, do 13 ao 15 diz, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A gente vê aqui, né, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então a palavra de Deus é muito clara, né, quando fala. Não que a gente queira que as pessoas vá para o inferno, a gente quer abrir os olhos das pessoas para elas não irem para o inferno. Da mesma forma, a gente não quer ir para o inferno, a gente está lutando, a gente está buscando essa edificação todo santo dia. Eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes, né, pregando numa pregação que eu coloquei até nos meus status. Ele deu um exemplo, né, que as pessoas às vezes perguntam assim, aonde fica o inferno? Aí ele disse que o inferno fica no final de uma vida sem Cristo. E ele falou ainda mais, é melhor você falar sobre o inferno do que ir para lá. Quando você está buscando, aprendendo a palavra de Deus, e você está passando em diante, você tá se ajudando e ajudando as pessoas. Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu aprendo sobre Deus, mais longe do inferno eu estou e fazendo mais pessoas ficarem longe do inferno. Porque eu tenho que pregar que Deus é amor, mas ele é justo. E as pessoas vão ter as consequências dos seus pecados, entendeu? E a consequência uma delas é o inferno e por último o lago de fogo. E quem quer que seus parentes, seus amigos, seus familiares vão? Seria muito egoísta e desobediente se a gente não pregasse a palavra e falasse sobre o inferno, porque Deus mandou a gente levar a palavra, toda a palavra. Então a gente tem que ter coragem de levar a palavra de Deus, sabendo usar as palavras. Porque muitas pessoas, às vezes as pessoas falam de uma forma que não só amedronta, mas julga de uma forma hipócrita, muitas das vezes. E às vezes a pessoa que está pregando, ela não está vivendo, e aquelas pessoas que ainda não estão na igreja, sabem o que aquelas pessoas fazem fora da igreja e ficam questionando, entendeu? Mas a gente tem que vigiar e a gente tem que buscar a santificação sempre. E sobre o inferno, a própria igreja, dentro da igreja, muitas pessoas têm que ouvir sobre o inferno, porque muitas pessoas que estão na igreja provavelmente ainda não são convertidas de verdade. Então a gente tem que analisar, segundo a Bíblia, se a gente é convertido de verdade. E também, né, eu vi uma moça, uma senhora, falando num podcast sobre a salvação, né? Ela falou que todos somos salvos,
mas nem todos vão reinar com Cristo. Jesus morreu por todos nós, por todos os pecadores. Ou seja, né, morreu na cruz para salvar a todos, mas a todos que se arrependem de seus pecados e reconhecem Jesus Cristo como o único Salvador e reconhecem tudo que Ele fez. Porque se Jesus morreu por nós, mas a gente ainda insiste em estar vivendo no pecado, a gente não vai reinar com Jesus Cristo. A gente vai ser condenado, não salvo. E a condenação é a segunda morte no lago de fogo. E Jesus, ele era bem claro, né? Ele deixava bem claro para as pessoas sobre o arrependimento de seus pecados. Aqui em João 8, no versículo 10 até o 11 diz: Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Ele sempre dizia: vá e não peques mais. Ele perdoava os pecados, mas ele dizia: vá e não peques mais. A gente não tem que insistir no erro. Quando você é perdoado por Jesus Cristo e você se converte realmente, você está buscando ser santo, se santificar, você não tem que ficar no erro. Por que conversão é essa? Que você fala da boca, mas não vive, da boca para fora, mas no seu íntimo você não vive uma vida com Cristo. Isso não é conversão. Isso não é mudança de vida. Isso não mostra que você está arrependido dos seus pecados, se você está pecando sempre, insistindo no mesmo erro. Quando a gente se converte, que a gente busca a santificação, a gente luta, né? Porque o Espírito Santo já habita em nós e ele vai nos orientando. Se você diz ser convertido, mas vive no erro, se questione se você é convertido mesmo, se o Espírito Santo habita em você, se foi uma conversão de verdade. Se você está lutando, está buscando realmente ter o Espírito Santo na sua vida. Porque senão, você tem que se converter realmente. Você tem que reconhecer que Jesus é o único caminho. Você tem que lutar com os seus desejos da carne. Eu até às vezes converso com um amigo meu, né? Não vou citar o nome dele. Aí ele diz: mas Amanda, eu penso nisso e nisso. E eu vejo características nele, né? Que às vezes a parte converte de verdade. Porque eu vejo algumas características. Será que ele tá convertido mesmo ou é da boca pra fora? Entendeu? Porque eu acho que quando a gente está convertido realmente, a gente luta e a gente busca a Deus. A gente tem aquela vontade de buscar a Deus, de ouvir a Deus, de estar na presença de Deus. Não quer dizer assim, né, só estar na igreja todo dia. Não. É buscando, estudando, lendo as escrituras sagradas em casa, é orando, vendo as coisas que é conforme a palavra de Deus. A gente tira as coisas do mundo não faz mais sentido na nossa vida. Ele estava até me perguntando se eu via, se eu tinha assim desejos, né? Quando eu vi um homem bonito, eu disse que era muito difícil. Deus, eu sou humana, né? Se eu vejo um homem bonito, eu disse pra ele que eu, entendeu? Eu acho bonito, mas eu não fico insistindo naqueles pensamentos se vierem, entendeu? Eu coloco pra correr, porque logo o Espírito Santo me dá um toque e a gente tem que lutar contra a carne, né? Da mesma forma é você, se sua fraqueza for essa, se sua fraqueza for na parte, né, entre homem e mulher, você tem que lutar. Tem vários tipos de fraqueza. Isso não chega a ser uma fraqueza pra mim, entendeu? Mas eu sou um ser humano, né? E é isso que eu falo pra ele. Aí ele diz: mas eu só penso e não faço. Eu, graças a Deus. Porque o fazer, né?
Mas também vai do pensar, do desejar, e desejar quem, né? Tá desejando alguém que não pode ser seu ou sua, aí, né? Aí é pecado. Pensamentos, a gente tem que colocar para correr, minha gente, esses pensamentos da carne. Seja qual tipo de fraqueza for. Isso aí você tá mostrando que você tá convertido mesmo, que você tá lutando. Agora, quando você pensa, insiste no pensamento, e além do pensamento você quer fazer, e você vai e faz, aí você tem que se questionar se você tá convertido realmente. Pois é, minha gente. Bora lutar, né, contra os desejos da carne, vamos nos converter realmente, vamos levar a palavra de Deus, toda ela, vamos falar que o inferno existe, depois do inferno tem um lago de fogo, vamos abrir os olhos das pessoas para que elas não fiquem, né, como é que se diz? Não fiquem não se deixe, né, cair, seja por qualquer pecado, para não poder ir para o inferno e do inferno para o lago de fogo. Vamos analisar como é que está a nossa vida, se somos cristãos, né? Se somos filhos de Deus. Vamos ver como é que está a nossa vida, a igreja também. Se estamos seguindo os caminhos do Senhor Jesus, isso é para mim, é para você. E os que ainda não aceitaram, ouçam essa palavra, meditem nela, busquem pela palavra de Deus, para que o Espírito Santo se faça presente na sua vida e você venha ter entendimento e deixar as coisas do mundo e seguir as coisas de Deus, para você não ser condenado ao inferno e ao lago de fogo no final. Então, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo faça morada na vida de vocês, em nome de Jesus, amém.